Hoje eu vim falar sobre feminismo. Ué! Bom, desculpa, foi ridículo agora, eu sei. Muitas pessoas têm a ideia errada sobre o que é o movimento, sobre como é o movimento. Só sabe pelo que a mídia mostra, que é apenas a Marcha das Vadias ou as mulheres que têm pelo embaixo dos braços e acabam falando que é nojento, que é falta de higiene. E eu não entendo por quê. Por que é falta de higiene? Por que pelo embaixo do braço é falta de higiene? E por que só de mulher que é falta de higiene? Pelo não é falta de higiene. Por quê? Por que nasceria uma coisa suja na gente? Por que homem que tem pelo embaixo do braço não é nojento e só mulher? Fica aí o questionamento. O movimento feminista luta pela equidade entre os sexos. Tem gente que fala igualdade, mas não, equidade. Nós não queremos ser igual o nosso opressor, de forma alguma. Eu, pelo menos, não quero ser igual ao meu opressor. Eu não quero ser igual ao homem, tá doido? Mas eu quero ter os mesmos direitos. Quero poder andar na rua tranquila, sem ser assediada, sem aquele medo de ser estuprada. Eu quero ter... Não quero ter... Aliás, desculpa. Eu quero ter a minha voz sempre legitimada, entendeu? Porque muitas vezes quando mulher fala, as pessoas não acreditam. Quando vão denunciar um estupro, quando vão falar sobre assédio, as pessoas sempre tentam colocar um empecilho para não acreditar na voz delas. De nós, mulheres. E nós lutamos contra isso, que a gente quer que nós sejamos tratadas como seres humanos, como nós somos. E... Infelizmente, ainda a luta ainda tá longa. Muitas mulheres ainda não sabem, não entendem do feminismo e acabam atacando as feministas, acabam falando de um jeito para ganhar elogio de homem, o que nós não precisamos de forma alguma. A gente não pode fazer as coisas querendo agradar os machos, porque a gente não precisa. Nós lutamos também pelo direito de termos podemos lutar... tá difícil hoje. Nós lutamos também pelo direito de poder fazer o que nós queremos. Quer maquiar, maquia. Não quer maquiar, não maquia. Quer ser feminina, quer andar mais arrumada, anda. Quer andar um pouco mais relaxada, anda. Quer depilar, depila. Não quer depilar, não depila. Cada um com seu direito, cada um com a sua vontade. Nós lutamos para que nós possamos fazer o que nós bem entendemos, sem ser chamada de nojenta, sem ser chamada que assim não é mulher. Queremos fazer tudo do nosso jeito, como nós queremos, como nós nos sentimos confortáveis. Não o que a sociedade fala pra gente fazer. Isso não é correto. Sem que a sociedade diga o que nós devemos ou não devemos fazer. Tem gente que acha que acha ruim porque falamos que homem acha ruim que fala que mulher segrega, não aceitando o homem no movimento. Mas essa é totalmente uma ideia totalmente errada, porque o movimento feminista é um movimento de mulher para mulher. O papel do homem no feminismo é ser aliado, ou pró-feminismo, aliado, enfim. O papel dele é desconstruir os amigos na roda do bar, não rir de piada machista, não assediar nenhuma mulher, perguntar e escutar da voz de feministas, nos dar espaço, abrir espaço pra gente. Se por acaso numa roda de amigos tiver ele, um homem aliado e uma feminista, a obrigação dele é calar a boquinha e dar espaço para ela falar. Ajudar ela a ter voz. Porque o papel do aliado é dar voz para a mulher. Deixar ela falar porque nós temos voz, nós conseguimos falar, nós conseguimos explicar. E o movimento é nosso, então a gente que tem que falar. O papel deles é esse.
Alguns falam que são agressivas, que é errado não querer homem. Mas alguém sabe por que aquela mulher não odeia homem? Por que ela não quer nenhum contato com homem? Tem muitas mulheres que têm motivo de sobra pra não gostar de homem. Tem motivo de sobra pra odiar homem, aliás. E pra odiar homem é coisa de 2 segundos. Ninguém sabe por que ela passou, então ninguém tem o direito de julgá-la. Se ela não querer homem, você não tem que falar que ela tá errada, que ela tá segregando o movimento. Porque, né? Mulher agressiva. Por que sempre mulher que é agressiva? Muitas vezes quando a mulher estoura com o homem é porque ele já ficou forçando a barra, entendeu? Imagina, eu sou super didática. As pessoas falam que feminista tem a obrigação de ser didática, mas não. Ninguém tem a obrigação de ser didática com ninguém. Porque ser didática cansa. Nossa, como cansa. Eu sou didática e sei muito bem disso. Um tempo eu tava até não sendo mais didática porque eu tava cansada. Então eu preferia ficar de fora do que perder a cabeça. Mas tem homem que, poxa, tem gente que força a barra. Imagina, porque paciência tem limite. Então, às vezes acaba estourando mesmo, porque já tá por aqui, a paciência já não existe mais. Então ela acaba estourando qualquer homem que fala um pouquinho de merda. Sim, ninguém nasceu desconstruído, só que tem cara que força a barra. Porque em vez de ler o que estava sendo dito antes, não, vai lá e pergunta. Coisa que já foi explicada antes. Então, nada mais justo do que estourar. Porque, né? A gente não é feita de ferro. Paciência tem limite. Imagina. Vou dar um exemplo. Uma bexiga. A pessoa fica forçando a bexiga num buraquinho desse tamanho. Num buraquinho pequenininho. Força a bexiga pra você conseguir passar aquela bexiga por esse buraquinho. O que acontece quando você tenta forçar uma coisa num buraco que é menor? Puf! Estoura, né? É o mesmo que acontece com a paciência. Estoura, porque ninguém é de ferro. Eu mesmo eu sou didática com quem eu vejo que quer desconstruir. Quando eu vejo que a pessoa tá de zoa com a minha cara, eu deixo pra lá, deixo a pessoa falando sozinha pra não perder a cabeça. Pra não acabar brigando e acabar me esquentando por porcaria de internet. Muitos homens acabam silenciando a gente quando a gente fala que tal ato ou tal fala é machista. Eles falam, não, isso não é machista, isso não é machismo. Isso é uma forma de silenciamento e grave, porque homem não sabe o que é machismo. Homem não sabe o que é passar por aquilo que uma mulher passa. Então, eles não têm direito de falar o que é machismo ou não, porque eles não sabem, eles não fazem a mínima ideia. Pode ter uma ideia vaga do que a gente passa, mas não sabe o que a gente realmente passa. Então, eles não têm o direito. Se eles fazem isso, já tá silenciando. Assim como um branco falar para um negro que aquilo não é racismo. Um branco não sabe o que é racismo ou não, porque ele nunca passou por aquilo. Ele não faz ideia do que o negro passa todo santo dia. Então, não pode falar. Jamais pode falar pelo negro. Assim como jamais pode falar pelas mulheres sobre o que é racismo, ou sobre o que é machismo ou não. Se ele for realmente aliado, ele sabe disso. Uns homens que dizem que aliado é só babado. É só falácia, porque se comporta tanto quanto um homem não desconstruído. Não é que é tudo mimimi, não é que é tudo problemático. As coisas realmente são problemáticas, mas antes a gente não enxergava porque isso está enraizado. Então, se uma pessoa viu problema naquilo, você não vê problema, mas uma pessoa viu problema naquilo,
e a pessoa der o motivo, der a sua explicação de por que aquilo é problemático, o que a gente tem que fazer? Assistir ou ler novamente aquela coisa que foi problemática, mas com outros olhos, com outra visão. Tentando ver de uma forma mais limpa, mais ampla. Entendeu? Tipo, tira um pouco daquilo que você tinha visto, do que você acha que não é errado, mas vê com outros olhos porque você viu uma explicação do porquê aquilo é problemático. Às vezes pode ser que você, mesmo depois da explicação, você assistir com outros olhos, você não veja o problema. Mas pode acontecer do contrário também, você começar a ver o problema e ver que aquilo, realmente você estava enraizado, por isso que eu não tinha visto, passou em branco pelos meus olhos. Acontece. O negócio a desconstrução é constante, então fica aí. Muita gente fala que feminista não aceita opinião diferente e que a gente quer colocar a opinião goela abaixo. Mas não. Não é que a gente não aceita opinião diferente. Tem divergências, lógico. Mas muitas vezes, as pessoas que falam que a gente não aceita opinião diferente são aquelas que usam o preconceito disfarçado de opinião. Tipo um certo youtuber aí que ele usa, antes, mesmo agora, ele usa o preconceito dele como opinião, disfarçado de opinião. E aquilo já é um preconceito, assim, totalmente enraizado, assim, descarado. E falam, não, é só a minha opinião. Só que não. Porque esse youtuber aí, ele também defende a ideia de que na comédia pode tudo. E eu já acho que não. Na comédia você não tem que usar ofensas nos outros. Não é comédia isso, não tem a necessidade. A partir do momento que você tem que usar ofensas e diminuir alguém, uma minoria, pra fazer comédia, tem que repensar que bosta de comédia é essa. Muita gente pede paciência para oprimido. Isso é desleal, né, não? O oprimido já passa aquela bosta todo dia. E ainda a gente tem que tratar de amorzinho. Não. Não, as coisas não são bem por aí. Porque na internet pode ser que a gente a minoria consiga ter voz. Mas é só na internet. Fora dela, a gente sabe que a coisa é bem diferente. Então, ficar pedindo paciência pra minoria é a mesma coisa que você pedir pro... deixa eu ver. Mesma coisa que falar pro Eduardo Cunha deixar de ser bosta. Não dá. Todo mundo fala que o movimento feminista é um movimento de ódio aos homens. Que quer cortar o pinto dos homens. Não, tem mulheres que têm motivos pra isso, mas o movimento não é isso. Nós não propagamos o ódio aos homens. Eles acabam sentindo isso, mas esse ódio que eles falam que a gente propaga é uma dorzinha no ego só. Uma beliscadinha no ego só na internet. Fora da internet, eles não vão sentir nada. Falam de misandria, mas essa bosta nem existe só na internet. E acontece nada. Já o machismo mata mulheres toda hora. Então, uma coisa assim, só para ressaltar. Eu vou ler aqui que é mais fácil, tá? Ninguém é obrigado a ser didático, ainda mais com o opressor. Não peça jamais paciência ao oprimido. Tenha empatia com o oprimido, mas não exija empatia do oprimido para com o opressor. Respeite o local de fala. Não silencie. Sobre local de fala, quando o assunto é feminismo, o homem não pode meter o pitaco, não pode falar. Pode perguntar. Alguma dúvida, tira a dúvida. Não falar, não dar a sua opinião. Porque opinião de homem no meio do feminismo não interessa. Ele tem que só escutar a gente falar.
local de fala de negros, de gays, do LGBT em geral, né? O branco chegando e falando no local de fala de um negro não faz sentido, o mínimo sentido. O interessante é, depois que você fez um comentário bosta, e depois que você desconstruiu aquilo, é pedir desculpas e dizer que desconstruiu e agradecer a pessoa que te desconstruiu. Só que não espere que as pessoas te aplaudam por isso, porque você não faz nada mais que a sua obrigação de desconstruir. Aqui. Quando negros odeiam brancos, eles são nervosos. Quando gays odeiam héteros, eles são nervosos. Mas quando mulher odeia homem, aí tem nome, né? Misandria não existe. Misandria é o que seria a dor. Misandria é a mulher que foi estuprada e nunca mais quis falar com homens. Misândrica, aliás, desculpa. Misândrica é a mulher que é lésbica e foi repetidamente abusada verbalmente e não quer mais falar com homens. Misandria é quando a mulher tá com raiva do sistema, que foi criado pelos homens. Por isso eu digo que a misandria não existe, porque mulheres têm sentimentos como qualquer outra classe, e ninguém tem o direito de pôr um nome pejorativo em cima desses sentimentos, só porque ela é mulher. Misandria é a invenção de homem para dar carteirada em feminista. Misandria não existe. Isso é de uma amiga minha. Isso é fala de uma amiga minha, ela me explicou, ela fez tudo isso bonitinha, né? O nome dela é Júlia Castro. E... bom, é bem isso mesmo. É... homem que inventou isso só pra nos... novamente, pra nos deslegitimar. Mas a gente dá a volta por cima e vai lutando aí contra o patriarcado, contra tudo. Mas é isso. Tem empatia. Empatia é a coisa mais importante que existe. Então, é isso. Vamos aí lutando contra o patriarcado para nós conseguirmos nossos direitos e a nossa liberdade. Isso aí. Espero que tenham gostado. Eu sei que hoje eu tava falando um pouco enrolado. Eu acabei alongando aí, tô com 17 minutos de vídeo. Mas isso é um tema bem longo. E eu acabo falando umas coisas, misturando as coisas. Talvez tenha ficado um pouco complicado, mas espero que um pouquinho só você tenha conseguido aí entender do que eu esteja falando. E acho que nos próximos vídeos eu vou tentar tá falando de alguma coisa a mais, falando sobre algumas coisas específicas, mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Beijo! Até a próxima!